Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o arquétipo da leoa e também uma pergunta do Evandro Medeiros, que é inscrito aqui do canal, pois ele perguntou se, utilizando o arquétipo da leoa, ele poderia sendo homem. Então, respondi para ele que não tinha problema nenhum. E eu vou explicar neste vídeo o porquê. E se você quer entender um pouco mais sobre o arquétipo da leoa também, a gente vai bater um papo aqui. Eu tenho um vídeo aqui sobre a leoa e onde eu falo minuciosamente sobre este arquétipo. Mas hoje vamos falar um pouco sobre esse relacionamento do arquétipo da leoa, homem e tudo mais, né? Vamos dizer que envolve este arquétipo. O arquétipo da leoa, em primeiro lugar, ele é um arquétipo muito bom para as mulheres, pois as mulheres têm grande dificuldade de se relacionar com outras mulheres. Por incrível que pareça, né, tem até uma frase antiga, né? Ela não é machista, ela diz assim que onde trabalha dois par de bigode, não trabalha, não vive sem problema, né? 20 par de seio. É mais ou menos assim a frase, né? Porque as mulheres, devido a essa dificuldade de fazer amizade, né, por essa competitividade, é difícil o relacionamento com mulheres. Se você é mulher e sabe do que eu estou falando, pode até comentar alguma coisa aqui. A maioria das mulheres não possui grandes amigas. Não quer dizer todas, uma porcentagem aí tem, né? Vamos dizer 70% das mulheres. Então, já tem estudo sobre isso que fala que a mulher ela tem dificuldade de relacionamento com outras mulheres. Devido a essa disputa territorial, né? Essa química das mulheres, né? Então tem todo um envolvimento. Mas esses grupos que dão certo, quase sempre quando você vai estudar essa mulher líder deste ambiente, você vai perceber que essa mulher ela tem alguns aspectos da leoa, como liderança em grupo. Essa mulher ela tem uma potencialidade de mulher alfa, né? Então essa mulher ela é uma mulher alfa que acaba liderando e mantendo essas outras mulheres, vamos dizer assim, num conteúdo correto, onde não há tempo, espaço para fofoca, pelo contrário, há tempo para elogios, para ajuda, colaboração. Então, quando a pessoa incorpora este arquétipo, ou ela já está usando e às vezes nem sabe que ela é uma leoa, ela geralmente é uma mulher que é independente, toca a sua vida, lógico que tem seu companheiro, mas muitas delas não têm esse companheiro como alguém que elas sejam dependentes. Ela tem esse companheiro como como se deve ser. Tem um companheiro porque ama, porque gosta de estar com ele, gosta de fazer amor com ele, gosta de passear, andar junto, se sentir mulher, se sentir feminina e às vezes sim, mais frágil ao lado daquele homem. Esse é o aspecto feminino, né? Se você estudar e olhar a leoa no meio das outras leoas, nesses documentários, você vai perceber que tem uma leoa matriarca que direciona as outras leoas. Tem leoa que, vamos dizer assim, toma iniciativa de caça e espera a ajuda das outras, porque sabe que as outras vão ajudar. E ao mesmo tempo elas sabem a função de cada uma e a função desse macho na vida delas. É claro, gente, que nem tudo é como os documentários, como o mundo animal. Os arquétipos são referências, são queixandos, que eu sempre falo aqui. Queixandos são atribuições similares que podem ser usadas pelos homens. Então, trabalho em grupo, das leoas, tem muita coisa. É lógico que você não vai dividir um leão para várias. Não é isso o que acontece. Mas esse estado mental que a mulher deve ter, principalmente com respeito a homens, é interessante. Porque esta mulher que quer ser valorizada, ela realmente não se importa se aquele homem, vamos dizer assim, é perfeito,
se ele é um super-homem. Não, ele fazendo o que ele tem que fazer com respeito, carinho com ela, tá ótimo. Mas ela também sabe que se aquele homem não corresponder ao que é a função dele no relacionamento, ela vai deixá-lo com toda certeza. Não porque ela seja ruim, é porque quando você incorpora esse arquétipo da leoa, existe uma ligação com esse elo de liderança da vida, de gerenciamento da sua vida, de controle de energias da sua vida, onde a preocupação é a sobrevivência e cuidar da prole. Se aquele homem não ajuda, ele não serve, porque um homem vem para somar, para contribuir, assim como outras leoas no grupo. Outras leoas não podem ficar brigando entre si, se machucando, perdendo a capacidade de caça, né? Colocando em risco muitas vezes a sua capacidade. Então, por exemplo, duas mulheres que brigam no ambiente de trabalho, muitas vezes elas estão sendo mal vistas pelos chefes, tanto homens quanto mulheres. E são pessoas que estão ali perdendo tempo precioso, que podiam estar trabalhando pela empresa, fazendo acontecer, buscando apenas interesses do ego pessoal. Isso não é bem visto, essas mulheres acabam entrando na lista de demissão, né? Ou é tida como uma pessoa que causa atrito entre outras, né? Lembrando que quanto mais forte for o aspecto feminino, que nós temos o feminino dentro dos homens e o masculino dentro das mulheres, né? Tem homens que têm aspectos femininos muito salientes. Esses homens são sensíveis ao comando de uma leoa. São aqueles homens que estão num ambiente que eles chamam hoje como beta, né? Que uma mulher liderando, eles aceitam naturalmente, agem em grupo com mulheres e se dão muito bem com isso. Mas, por exemplo, mesmo sendo homossexual, sendo um homem feminino, também não deve cair nesse nível de conversa em que a gente fala sobre esse ambiente de fofoca, de diz-que-me-diz-que, sabe? Onde é muito sensível a dores, a isso, a provocações. A gente tem o dever de se tornar um pouco mais forte, ir além dessas quimeras do dia a dia, né? Que a gente tanto vê por aí, que eu acredito que seja uma coisa que não passa bem. No caso dos homens, quando eu digo que um homem pode usar o arquétipo da leoa, é justamente quando ele trabalha no meio de um grupo de leoas. Grupo de mulheres, vamos dizer assim, que nem todas as mulheres são leoas, né? Porque é um grupo, às vezes, de mulheres que se tornam hienas, né? Todo o arquétipo vai ter seu aspecto feminino, todo. E no caso do homem que trabalha no meio de mulheres, é interessante ele ser leoa. Se ele sabe utilizar o arquétipo da leoa e ali não tem uma alfa, vamos dizer assim, fatalmente ele vai acabar sendo o pivô das atenções, onde ele vai liderar com facilidade essas mulheres. Não dominá-las, né? Vai liderar, ou seja, ele vai conseguir agrupar, vai conseguir motivar essas mulheres, porque elas vão ver nele essa leoa alfa, que vai fazer o grupo ir à caça, todos juntos. Então, isso é sempre muito importante quando você entende essa magia dos arquétipos, entende como funciona. Você fala assim, nossa, o Carlos fala sobre queixandos, que são atributos semelhantes dos animais, que eu posso estar colocando na minha vida. Então eu posso estar colocando uma atitude de um animal estudando um documentário e eu vendo, nossa, olha como que eles agem, como que eu transformo isso num comportamento humano, como isso pode ser bom, trabalhar em grupo, por exemplo, caçar em grupo, resolver problemas em grupo, é interessante. E fica a pergunta, né, por que em muitos grupos, né, as mulheres não conseguem se relacionar entre si? Será porque tem mais de uma mulher alfa no ambiente? Né? Fica uma pergunta para vocês aí, tá? De repente interpretando, ok? Serenidade profunda no coração de vocês, eu me torno você.